Módulo 3. Comércio. Programa 12. Temas especiais de pequenas empresas. Você já reparou que existem certas regiões que se especializam na produção de um determinado produto? Um bairro, uma cidade ou um estado que é famoso por produzir algo com qualidade. Tem aquela região que só produz bordados, a outra que só produz malhas de lã. Tem aquela área que só produz lingerie. E tem até um polo que ficou famoso por só produzir produtos de alta tecnologia. Pois é, isso é o que se chama de APL, Arranjo Produtivo Local. É o que acontece aqui nessa cidade do ABC Paulista. Fausto, como surgiu aqui na região essa vocação de produzir autopeças e ferramentas? É a história da indústria, do desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Não é? Quer dizer, a indústria procurou uma região que tivesse um potencial logístico significativo, e naquela época, estamos falando aí de 50 e 60, o ABC tinha uma mão de obra qualificada, de certa forma criou aí uma situação muito favorável para a implantação da indústria automobilística. E a autopeça, certamente, decorrência disso. E quais são as vantagens desse tipo de arranjo? Você consegue aproveitar os pontos fortes de cada empresa envolvida, por exemplo. Você pode ter empresas que têm alguma deficiência em alguma parte de todo o processo produtivo que pode ser complementado por uma outra empresa da região. Cada empresa tem um tipo de equipamento específico para esse tipo de trabalho. Mas, de repente, eu posso ter hoje uma deficiência por falta de equipamento ou falta de alguma coisa da minha empresa que um concorrente tenha isso como força de trabalho. Então, os dois acabam se unindo, se complementando e, com isso, ganhando competitividade dentro desse mercado. Nós vamos descobrir agora como empresários dessa cidade trabalham no mesmo ramo de negócio, a fabricação de autopeças ou ferramentas. Um ótimo exemplo de um arranjo produtivo local. Rosi, me conta, o que você produz aqui? Nós fabricamos fixadores, então são parafusos, rebites, pinos, e 95% da nossa produção é destinada para a linha automotiva. Me conta da sua experiência com a parceria com outra empresa. Essa parceria, na realidade, aconteceu por causa do APL. Enfim, nós estávamos numa reunião do APL e foi quando eu conheci o seu Mário. Vocês não utilizam a usinagem dentro do seu processo, enfim. Aí eu disse, não, realmente a gente utiliza e nós estamos em busca de outros fornecedores. E, seu Mário, o que o senhor ganha com esse tipo de parceria? Cria mais segurança e as portas vão abrindo mais, né? Porque um vai indicando o outro e daí para frente vai abrindo o leque, né? É um pouco o que a gente tem na cidade do interior e que a gente perdeu no meio urbano. É aquela história de você saber o nome, o sobrenome do seu vizinho, de você, se tiver uma dor de barriga, pedir ajuda para ele e não para o Estado. É a conexão entre atores de um determinado setor que constitui um tecido. E o tecido, com toda a sua resistência, com todos os seus valores, impede que cresça uma série de coisas indesejáveis no meio. Se não houver, na verdade, a disposição desses empresários em enxergarem no coletivo parte da sua solução, não o todo, mas parte da sua solução, certamente o arranjo não se configura. E o que você mudaria nessa relação de trabalho? Quebrar os paradigmas do empresário. A gente imagina muito o seguinte, que o teu concorrente ou a pessoa que esteja, talvez, muitas vezes no mesmo ramo que você, ele é um inimigo. Mas não, ele pode ser uma pessoa que te ajude muito, porque muitos problemas que eu já vivi, eu posso estar passando essa experiência para você e te ajudando a resolver. E você da mesma forma comigo. Existem outras empresas na região que trabalham como vocês? O plástico é um outro segmento, ele se configura de forma diferente, de forma mais intensa, porque ele tem uma matriz produtora de matéria-prima. E na outra ponta da cadeia, eu tenho todas, principalmente as indústrias automobilísticas, que cada vez mais são consumidoras de plástico.
Então, será que seu bairro, sua cidade ou sua região também não tem uma vocação? E aí, o que é que você está esperando? Quem sabe você também não se torna um empreendedor somando suas forças com outros empreendedores da sua região? Pensa nisso. Sempre existe um fator que desencadeia uma concentração de empresas do mesmo setor, que acaba trazendo fornecedores, consultores. O Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que hoje é um grande exportador de roupa íntima feminina. Começou tendo pequenas confecções, depois vieram empresas fornecedoras de tecido, acessórios, depois chegaram consultores de marketing. E aí aquela região começa a atrair vários interessados em trabalhar com aquele determinado setor. E isso acaba gerando uma vocação local. Essa dinâmica que é criada faz com que as empresas que estão dentro do arranjo produtivo local sejam às vezes, muito melhores e competitivos do que as que estão isoladas. Hoje o Brasil tem diversos arranjos produtivos locais mapeados pelo próprio Sebrae e o país está muito interessado em investir. O BNDES tem linhas de financiamento específicas para arranjos produtivos locais, porque é uma forma muito interessante da pequena empresa unir esforços para poder competir no mercado. Antigamente, a franquia era simplesmente uma cessão de direito de uso de uma marca. E hoje, o que é muito praticado é a franquia de todo um formato de um negócio. Quando um empreendedor compra uma franquia, ele já está comprando a marca, a linha de produtos, a decoração da loja, o ambiente, a forma de produzir, a forma de atendimento, o treinamento dos funcionários. Por isso que é muito comum nós termos a experiência de ir numa lanchonete em qualquer bairro ou qualquer cidade da mesma marca, né? E encontrar sempre a mesma decoração, os mesmos sanduíches, os mesmos refrigerantes, os mesmos lanches. Porque aquilo é uma franquia, aquilo é um formato de negócio fechado. Ele tem menos risco do que começar um negócio do zero. Porque afinal, ele começa um negócio que tem uma marca conhecida, que já é reconhecida pelo público, que já tem um status. Ele também tem todo o apoio de conhecimento do negócio que é transferido do franqueador ao franqueado. Claro, tem menos riscos, mas também tem menos ganhos. E outra desvantagem é a falta de liberdade. Às vezes o dono do negócio pode querer criar uma nova linha de produtos, mudar a decoração. E ele não pode, ele tem muita falta de liberdade porque ele tem que obedecer aquele formato determinado da franquia. Senão ele vai descaracterizar o negócio e isso está previsto em contrato. Já o franqueador também tem vantagens e desvantagens. A vantagem para um franqueador de expandir através de uma rede de franquias é que ele tem que investir menos capital, porque afinal ele vai ter um monte de sócios, que são os franqueados, que aportam capital para abrir unidades da franquia. Por outro lado, o franqueador também tem um risco, que é o controle da qualidade. Ele precisa ter muito cuidado para que cada franqueado mantenha o padrão de qualidade, o padrão de serviço de atendimento da franquia original. O gestor familiar normalmente tem um compromisso com o negócio que uma pessoa que não fosse da família não teria. Ele tem um compromisso de longo prazo, ele quer que aquela empresa siga por muitos anos, que os filhos continuem na empresa, os netos. Então existe um compromisso maior. Com isso, as empresas familiares passam uma confiabilidade para o mercado muito grande. Agora, a empresa familiar também tem problemas, riscos que podem acontecer. O mais comum é a dificuldade de separar os interesses da família dos interesses do negócio. E essas questões afetivas, emocionais, podem influenciar na gestão e vice-versa. Às vezes a gestão da empresa pode levar a conflitos familiares sérios. Outro problema é a dificuldade da sucessão numa empresa. É muito comum nas famílias ter pais autoritários, centralizadores, que não gostam de dar liberdade para os seus filhos. E esse problema se reproduz na empresa. O pai fundador, às vezes, tem muita dificuldade em delegar responsabilidades para os seus filhos. Por isso, a empresa familiar tem que estudar muito, tem que refletir muito a respeito de todas essas questões delicadas
que envolvem uma família na gestão de uma empresa. Telecurso Técnico, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.